Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do nosso EternaCast, que é um podcast que conecta histórias reais com aprendizados valiosos, seja no empreendedorismo, na parte profissional, nas finanças e também no esporte. Boa, hoje a gente vai falar de um tema super relevante no cenário atual econômico, que é a estruturação de crédito. Com a taxa de juros acima de 2 dígitos há bastante tempo, os modelos tradicionais de crédito se tornam muitas vezes inviáveis. A gente trouxe para esclarecer bastante sobre esse tema o Matheus, que ele é um profissional da Demicon, na verdade ele é um representante e ele vai falar para a gente sobre a estruturação de crédito, como funciona na prática para as empresas e também os diferenciais, quando a gente fala sobre os créditos hoje em dia, os mais usuais. Boa. Matheus, se você pudesse apresentar para o pessoal primeiro e aí depois a gente começa com as perguntas. Tá bom. Obrigado pelo espaço. Como a Paula disse bem aqui, o Matheus meu xará, eu sou da Demicon. A gente é de uma unidade que é a unidade Faria Lima e a gente trabalha muito consórcio aqui visando a estruturação de crédito para as empresas ou pessoas físicas. Então a gente vai falar ao longo do bate-papo um pouquinho sobre isso. Show de bola. E aí, para a gente começar e deixar todo mundo na mesma página, explica um pouquinho a diferença dessa estruturação de crédito ali para um consórcio normal, tradicional, que a gente já está acostumado. Legal. É interessante a gente falar um pouquinho, dar um passo atrás e falar um pouquinho da Demicon nesse primeiro momento. Boa, show. Foi ela que criou o consórcio imobiliário aqui no país, então no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, ela foi ao Banco Central e criou o produto que hoje é comercializado por administradoras independentes e bancos como consórcio imobiliário. Uhum. E desde lá, a Demicon ela não virou um banco, a gente não tem outras linhas de crédito, a gente não oferece capital de giro propriamente dito, cartões de crédito, enfim, eu não tenho seguro, a nossa essência continua sendo o consórcio. A grande diferença é que a Demicon permite que a gente faça um projeto de crédito estruturado. O que isso é diferente? A gente consegue atender tantas pessoas que querem comprar um carro, querem comprar uma casa, quanto aquelas pessoas físicas ou jurídicas que querem usar bens como garantia para que tenham liquidez através da estruturação do consórcio. Em resumo, o que é o consórcio estruturado aqui da Demicon e que é feito pela nossa unidade? É o levantamento de liquidez, seja para reperfilar dívida, seja para buscar capital para fazer investimentos com um spread um pouquinho maior, utilizando os bens como garantia. E como vocês bem mencionaram aqui, com um cenário de taxa de juros a 15% já há algum tempo e sem muita previsão de queda, a gente sabe que o Brasil é um país que oscila muito a taxa de juros, mas a gente não tem, nesse momento, uma previsão de queda brusca. Se a gente fizer um projeto bem feito aqui, as pessoas vão tomar crédito com prazo bem longo, que pode chegar até 200, 240 meses, e com custo inferior ou minimamente igual ao CDI, que seria o careca. Uhum. E isso dá uma força, principalmente para a pessoa jurídica, conseguir melhorar fluxo de caixa, alongar as dívidas e ter mais poder para compra com fornecedores, enfim, para usar o dinheiro como ela achar necessário. Bacana. Quando a gente pega um mercado tradicional de varejo, que inclusive PJ utilizava, né, bastante, o que difere a operação que você faz de estruturação de crédito versus ao que as pessoas estão acostumadas no varejo, mesmo utilizando para PJ? O que é legal aqui? Todo mundo que contrata um consórcio, ele tem a ideia de fazer a aquisição de um bem. Isso. Ou fazer eventualmente uma reforma ou uma construção. O que a gente permite aqui? A gente permite que seja alienado o próprio imóvel, ou seja, você não precisa fazer uma operação de compra e venda. Aqui, quando a gente fala que não precisa fazer uma operação de compra e venda, a gente está fugindo de um imposto que se chama ITBI e um eventual ganho de capital também, né? Porque levantar dinheiro com consórcio, muitas pessoas já fazem, né? Mas como que elas fazem? Elas fazem transferindo o bem que ela já tem para um terceiro Isso. e fazendo a compra desse bem. Quando ela faz isso, ela tem alguns problemas aqui. Primeiro que é o pagamento do ITBI para transferir, o pagamento do ITBI para fazer a recompra, mas no meu ponto de vista aqui, o principal deles é um potencial perigo aqui com ganho de capital. Porque muito provavelmente essas pessoas ela não têm o valor do bem atualizado no imposto de renda, seja da pessoa física ou da pessoa jurídica. E quando você transfere e recompra esse bem, você está transferindo pelo menor valor para pagar o menor ITBI e depois está fazendo pelo maior valor para levantar o máximo de crédito possível. E aqui a gente pode ter um problema grande com ganho de capital. Então aqui com a gente foge um pouco disso. A gente faz uma operação que não gera a necessidade de pagamento de ITBI. E isso é muito legal. E o principal aqui você começa talvez a comparar o nosso produto, que é um consórcio, com outras linhas de crédito que atrelam bens como garantia, como Home Equity, por exemplo. A grande diferença para esse produto é o percentual que a gente chega de garantia, que aqui a gente pode chegar até 80% do valor de avaliação do bem. E também, outro ponto principal é o tipo da garantia. A gente não aceita só um tipo. Tudo que é passível de registro de imóveis no cartório
é aceito como garantia para a Demicon. Obviamente que a gente precisa avaliar o bem para que ele cumpra alguns pré-requisitos, mas o grande exemplo aqui é que a gente chega a aceitar até a propriedade rural. Obviamente que ela precisaria aqui cumprir requisitos básicos, que é efetivamente ser produtiva, ter o registro no CAR e também ter já o referenciamento averbado na matrícula. Então, esses são alguns diferenciais. O imóvel operacional também, acho que é uma outra... Isso é fantástico, porque as empresas que têm um imóvel operacional, elas não vão desfazer desse imóvel, porque tá a fábrica, tá a produção. Só que é um imóvel que gera ônus para ela, com manutenção constante, pagamento de TBI, de taxas de vigilância, taxas para conseguir operacionalizar. E muitas vezes o banco não quer esse imóvel. Mas a Demicon, ela aceita esse imóvel como garantia para que a pessoa consiga levantar capital. Esse é um belo diferencial. Bem legal. E até, inclusive, o que você estava comentando, né? Do modelo antigo que eles faziam que ainda fazem, né? Para levantar um crédito com o consórcio. Por mais que você passe ali o imóvel para alguém, para um terceiro muito confiável, aparecem vários problemas ali também que podem ocorrer no meio do caminho, que traz um risco também maior. Né? Você fica exposto, né? Quando você faz a transferência para uma pessoa... Vamos levar ao caso extremo. Se essa pessoa não quiser fazer a revenda para você, ela está com a propriedade e titularidade do imóvel. Então você pode ter algum tipo de problema. Por mais que você tenha talvez um contrato de gaveta para fazer um negócio com a pessoa, fica muito nebuloso. Então a nossa ideia é trazer transparência no que a gente está fazendo, sem expor o cliente a risco, mas que ele possa usar a ferramenta da melhor maneira possível. E, obviamente, com a taxa de juros a 15, a gente tem espaço aqui para ter taxas mais competitivas e prazos mais alongados. Sim. Capital de giro para a empresa no banco, a gente sabe que o prazo máximo ali, se a empresa for ótima, é 60 a 72 meses. Aqui a gente alonga para bem mais que isso. Dentro do processo de estruturação, a gente só vê vantagens. E quando a gente fala de garantia também, Matheus, fala para a gente um pouquinho sobre a avaliação do bem. Que eu acho que é bem diferente também do home equity que a gente está acostumado a ouvir. Isso é um ponto bem legal, porque quem avalia o imóvel não é a Demicon, seria até um pouco injusto. Então a gente pega empresas de engenharia credenciadas nas regiões onde os imóveis estão. Isso visa dar uma melhor avaliação para o bem, porque uma pessoa que é de São Paulo avaliar um imóvel que talvez esteja no Rio de Janeiro, ou esteja em Santa Catarina, ou esteja em alguma região do Nordeste ou Norte, é injusto, porque o parâmetro de avaliação aqui é um e nessas regiões é outro. Então a gente tem sempre um credenciado nas regiões para que ele avalie o imóvel e a Demicon considera do valor de garantia até 80% de liberação de crédito, contando com o saldo devedor. Então, isso é um percentual muito maior do que um home equity, por exemplo, de qualquer outra linha de crédito que atrele o imóvel ou o bem como garantia. Isso é um baita diferencial. E do valor de mercado, né? Do valor de mercado. Lembra que a avaliação, quando é feita, vem sempre dois valores, né? Valor de mercado e valor de avaliação forçada. A gente vai considerar sempre valor de mercado. Maravilha. Dá até uma melhora ali para liberação, né? Do crédito. Eu acho que a maior dor de quem coloca o imóvel ou o bem como garantia é conseguir não tomar tanto crédito com bem de valor alto. Sim. Então, esse também foi um cuidado que a gente teve na operação para que a pessoa também não fique desconfortável e não deixe de fazer a operação. Legal. E acho que um outro ponto, desculpa, mas... Não, manda lá. Eu acho que um ponto também interessante é o direcionamento do dinheiro, né? Aqui, o que é legal? Desde que a garantia atenda os pré-requisitos, a gente faça a avaliação e a gente respeite o percentual que vai ficar definido entre a Demicon e o contratante, a pessoa vai conseguir usufruir desse dinheiro para a finalidade que ela quiser. Então, ele quer alongar uma dívida e quer quitar outros fornecedores, ele pode. Ele quer pegar esse dinheiro e deixar aplicado e buscar um spread em comparação ao que ele está em investimento barro que ele está pagando no consórcio, ele também consegue. Isso é uma janela de oportunidade ótima, porque o dinheiro não é carimbado. Então, o cliente consegue fazer a operação que ele quiser, desde que ele atenda previamente os requisitos da garantia. Sim, e aqui já dei fora todos os diferenciais que você já comentou, mas acho que é um ponto que, às vezes o pessoal ouve consórcio e já pensa, mas meu dinheiro ali tá travado em algum bem que eu vou ter que comprar e tudo mais, né? E aqui a gente consegue fazer essa liberação realmente como um crédito para ele utilizar da maneira que ele desejar. O consórcio, ele é um produto que ele é antigo, a gente não tá falando de nenhuma ferramenta do mercado financeiro inovadora que surgiu nos últimos 12 ou 24 meses. Como um todo, ele tem mais de 60 anos, né? Ele nasceu... alguns anos atrás, a Demicon só surgiu no final dos anos 80 e 90 para criar o imobiliário. E ele é um produto que é comercializado muito como moeda de troca, principalmente pelos bancos. Então, a empresa vai tomar um capital de giro, o banco sugere que ele faça ali
como parceria, né? Uma contratação de um seguro, uma capitalização e o consórcio. Isso deixou o produto... reciprocidade. Reciprocidade. E isso deixou o produto um pouco mal visto por quem usa, né? Sim. Mas o consórcio ele é ótimo tanto para a pessoa do varejo, porque muitas vezes as pessoas não conseguem linhas de crédito para acessar. O financiamento imobiliário, por exemplo, hoje está super escasso. E caro. E caro, né? A gente está falando de taxas aqui de 12, 13 ao ano, né? Então, até essas pessoas que quando não falam de estruturados, o consórcio ele vira uma ferramenta aqui para que ele consiga adquirir os bens. Quando a gente fala ainda de crédito, ele serve aqui não como uma competição para capital de giro, mas como um plus para as empresas. Até porque o consórcio ele é regido pelo Banco Central, mas ele acaba não aparecendo no endividamento do Sisbacen. Então, isso pode melhorar a performance do balanço da empresa e trazer para elas até novas linhas de crédito futuras. Então, a gente está aqui para ser uma solução adicional a todo mundo que quer usar o consórcio como uma ferramenta para comprar bens, reformar, construir ou até buscar alguma liquidez. Não, esse é um ponto fenomenal. Até acho que a Paulinha pode falar melhor, né, da parte da PJ, mas não entrar ali como endividamento é sensacional porque a grande empresa ali consegue captar novos créditos ali, né, para... Sim, e essa ferramenta, ademais disso, até o movimento contrário, você diminuir a sua exposição lá, né? Então, quando a gente faz uma substituição de dívida, alongando essa dívida, acaba até, pro balanço da empresa, ela se torna benéfica. Sim. Né? E uma pergunta importante, a gente recebe bastante. Se eu tiver um sócio dentro da empresa, aí é uma pergunta bem fácil, né, para o pessoal entender. O imóvel não precisa necessariamente estar na PJ, né, Matheus? Isso. Ele pode estar no nome de outra pessoa. Isso. O que a gente aceita aqui? A gente pode ter o titular da contratação e a gente pode usar o imóvel de terceiro. O que acontece aqui? Quem está fornecendo o imóvel como garantia vai assinar como segundo devedor dessa contratação. Então, nada impede de a gente utilizar imóveis de terceiros para a gente conseguir fazer a operação. Quem determina se vai ter essa necessidade ou não é justamente o cliente. Tem muitas pessoas jurídicas que não têm patrimônio dentro da pessoa jurídica, mas os sócios possuem ou uma holding ou possuem imóveis na pessoa física. E a gente pode usar essas garantias de terceiros para fazer acontecer a operação dentro do que é determinado aqui pela administradora. Boa. Legal. A gente tá falando bastante aqui de PJ, né, que é um produto que realmente traz muita atratividade para a PJ, mas a pessoa física também pode tentar usufruir, né, desse modelo de crédito através do consórcio, né? Pode. Isso é legal. A gente toma um pouco do viés da pessoa jurídica, porque a gente sabe que o acesso a crédito para a pessoa jurídica está bem escasso, o prazo é bem curto, e quando existe, a gente está falando de um CDI mais alguma coisa. Então, minimamente, a pessoa às vezes está pagando mais de 20 ao ano. Mas toda essa estruturação também serve para a pessoa física também. Às vezes a pessoa física tem uma menor necessidade de acessar o crédito mais rápido, e isso pode ser muito legal. Porque a gente tem alguns tipos de lance aqui que entregam créditos com custo muito abaixo do que o CDI remunera hoje em alguma aplicação. Então a pessoa acaba preservando o que ela tem aplicado e conseguindo fazer de fato uma alavancagem com o recurso oriundo do consórcio, que eu acho que esse tema alavancagem é o que a gente mais vê quando o assunto é consórcio, principalmente nas redes sociais e em todo o campo. E é muito bacana, né? Ali, às vezes a pessoa física tem um imóvel que, já valorizou o que tinha que valorizar, tá ali às vezes alugado e tem um capital ali imobilizado. Então ele consegue gerar um recurso em cima daquele capital imobilizado e manter o capital dele que estava investido rendendo até acima do que o custo que ele vai ter no crédito, né? Então... Eu vou te dar um exemplo bem legal. Tem muitas famílias que elas têm um patrimônio imobilizado grande, mas antigo. E a gente sabe que o imóvel, em determinado momento, ele chega num platô em que ele não valoriza mais. Apesar de a gente acreditar que ele vai estar valorizando minimamente o INCC, eu vou dar um exemplo. Eu sou de Campinas e o Cambuí ali tem alguns apartamentos antigos, mas bem localizados. Cambuí é um bairro bom. Mas que os apartamentos antigos, por mais que você faça uma reforma gigantesca, coloque lá tudo do bom e do melhor, o valor de mercado daquele imóvel não vai subir. Ele vai ter um valor de mercado estacionado. Então, o que a gente dá para essas pessoas? A possibilidade de ela continuar imobilizada, eventualmente ela está recebendo remuneração por aluguéis ali. Lembra que apartamentos antigos têm condomínio mais alto, porque muitas vezes a manutenção é maior, então é mais difícil até a pessoa comercializar com um ROI interessante o aluguel, mas ela não quer desfazer do imóvel porque é um bem que vem herdado da família.
Então, nesse momento, ela mantém o patrimônio e ela pode usar esse imóvel para levantar o capital em cima, continuar imobilizada, continuar com a rentabilidade do aluguel, por mais que o ROI talvez não seja o esperado, de, sei lá, 0,5, 0,6 ao mês. Só que ela vai ter uma liquidez que ela vai poder aplicar e ter um retorno maior do que o custo do consórcio. Então, é bem legal. E o que a gente busca trabalhar aqui? A gente busca enquadrar a operação que a gente desenha para o cliente para a necessidade dele. A necessidade é para liquidez, para alongar dívida, a gente consegue. É para fazer uma alavancagem, a gente consegue aqui também. Boa. Então, eu acho que uma informação importante é a pessoa tem que ter um mínimo de planejamento para começar a pensar numa estruturação, né? E tem uma pergunta que a gente recebe muito, que muitas empresas, quando precisam de dinheiro, elas não têm caixa. Sim. E para elas custam muito tirar desse caixa para fazer um lance, por exemplo. Explica para nós qual é a saída que vocês têm para esse tipo de perfil. Tá, isso é legal. Como que, eu vou voltar um passo atrás, como que contempla por consórcio? Eu não vou entrar nas minúcias aqui de cada tipo de lance, mas é um por sorteio, e a gente não pode prever o número que vai sair sorteado na extração da Loteria Federal. Quem faz isso é crime. E a gente pode ofertar lances também que vão trazer a contemplação. A Demicon tem alguns tipos de lance, não vou entrar em detalhes de todos, mas tem um específico que é o lance livre, que é quem oferta o maior percentual acaba podendo ser contemplado. E é natural que com a Selic a 15, esse lance ele tenha o percentual elevado. E muitas pessoas às vezes não entendem, porque o pessoal está ofertando 60%, 65% ou até 70% de lance. Mas a resposta é clara. É que com o dinheiro novo que sobra, como a gente está alienando o próprio imóvel, esse dinheiro do lance vai acabar retornando para o caixa. E o dinheiro que sobra é mais barato e com prazo mais longo. Só que isso é exatamente a dor, talvez, de alguma empresa, porque às vezes ela não vai ter o capital para ofertar lance, ela está buscando alongar dívida para melhorar fluxo de caixa. Então, o que a gente tem? A gente tem a possibilidade de indicar parceiros que podem financiar o lance para essa empresa. Ou seja, ela tem que se preocupar só com o fluxo que a gente desenha. Isso a gente fala muito caso a caso, a gente precisa estudar lá, enfim, o endividamento da empresa para conseguir fazer essa sugestão, mas é um caminho que a gente tem. Boa, não, muito isso bom. É sensacional, né? É a cereja do bolo. Né? Aumenta muito o tamanho de pessoas e empresas que podem, né, tentar adquirir ali o crédito. Mas acho que para ficar bem desenhadinho o pessoal entender, explica um pouquinho como é que funciona, desde a adesão ali, né, a estruturação até a liberação. A pré-análise de crédito, que eu acho muito legal também. O que a gente faz aqui? O consórcio, ele não precisaria ter uma análise prévia aqui para a gente fazer a contratação. Até porque o risco da administradora só inicia quando ela libera o crédito. Enquanto a pessoa não está contemplada, ela está arrecadando para o fundo comum. Inclusive, quando ela é contemplada, ela poderia usar o crédito ou revender a carta, ou enfim, fazer uma série de fatores aqui. Mas o que a gente toma cuidado? Principalmente nesses projetos estruturados, a gente gosta de avaliar toda a documentação da empresa, fazer uma análise prévia para até saber o tamanho da operação que a Demicon topa fazer com esse cliente. Eu gosto muito também de olhar um pouco para a garantia, porque a gente sabe que tem imóveis de diversas tipologias e localidades e que a expectativa do cliente, às vezes, de saber o valor de mercado dela, às vezes não condiz com o que vai vir na avaliação. Então, a gente toma muito esse cuidado de fazer análise prévia, tanto da pessoa que está contratando, seja ela física ou jurídica, quanto da garantia, para que aí sim a gente possa caminhar para uma estruturação que seja saudável para a empresa. Interessante. Boa. E uma outra questionamento que a gente ouve muito versus o consórcio tradicional, quando a pessoa vamos supor, não existe quitar a dívida do consórcio, né? Isso é muito legal. Então, assim, você fala, poxa, fiz uma estruturação, sou uma empresa, eu tô com muito dinheiro, eu quero encerrar esse consórcio e, de repente, pensar em outras estratégias. E o grande entrave é a taxa administrativa no período. Que para você mandar para um mercado secundário ou você passar essa carta para outra pessoa, ela tem que pagar toda essa taxa. Explica para nós a saída que vocês também têm para esse tipo de situação. Isso é bem legal. Vou voltar de novo um passo atrás. Aqui a Demicon ela é uma das poucas empresas administradoras de consórcio que trabalha autorizada no mercado primário, que é a venda de tudo que a gente falou aqui, que seriam as cartas a contemplar, e no mercado secundário, que são a venda dos créditos já contemplados. Só que naturalmente aqui eu não posso vender outras administradoras ou créditos de outros bancos. Eu tenho que vender exclusivamente aqui da Demicon. Eu preciso deixar esse mercado aquecido. Então, o que a gente tem? A gente tem uma tesouraria aqui que faz a compra das cartas que foram contempladas e o cliente decidiu não usar, pagando, obviamente, um ágio para ele. Então, um exemplo, o cara contemplou uma carta de 1 milhão lá, pagou 10 parcelas de 5 mil, então 50 mil, a Demicon vai fazer a compra dessa carta
por 20% ou 30% do valor do crédito. Então, ele vai ter um spread aqui considerável. E a gente também tem uma ferramenta que eu acho que é o grande diferencial de toda a operação, que torna, de fato, a nossa operação uma operação de liquidez, porque a gente sabe quando entra, sabe os lances que talvez a gente tenha que dar, seja no mais alto ou no mais, ou especular os mais baixos. Depois a gente pode até falar disso. Mas a gente também tem uma previsibilidade de quando sair. O Banco Central proíbe a quitação antecipada do consórcio, mas o instrumento jurídico que é autorizado pelo Código de Defesa, pelo Código Civil, é a assunção de dívida. Isso é um grande diferencial. E a gente usa isso muito no mercado secundário. Então, o que é a assunção de dívida? Juridicamente falando, é transferir dívida a terceiro. Então, eu pego o saldo devedor de uma pessoa, trago ele a valor presente, ou seja, dou um desconto para o cliente, ele não está pagando taxa de correção de INCC futura, e ainda vou dar um desconto para que ele consiga transferir essa dívida a terceiro. Nesse momento, a gente desaliena o bem dele, e quem está tomando o crédito do outro lado aceita pagar o valor da quitação, mais o saldo devedor que restou, alienando o novo imóvel. Em resumo, a gente tem uma operação aqui de entrada e de saída, e a taxa de administração, em algumas vezes aqui, chega a ficar até negativa, porque dependendo do momento que ele sai, a assunção vai ter um desconto maior para ser feita. Então, isso é uma ferramenta fantástica que isso eu desconheço outra empresa de consórcio que tope fazer. Esse é um outro grande diferencial, até do modelo tradicional também, porque você não faz você não traz esse valor a presente quando você quer fazer a quitação ali do... A gente brinca, né? Tem até o slogan da Demicon, é crédito ou é investimento, né? E, na verdade, aqui a gente vai definir o que vai ser. Pode ser crédito para comprar um bem, pode ser investimento para reperfilar dívida ou tomar spread. Ainda tem essa possibilidade de saída via assunção de dívida, com um desconto considerável aqui para você sair da operação no momento que achar interessante. Isso vai muito também... Hoje a taxa está super favorável de juros, né? A gente está com uma Selic 15. Vamos supor que não vai acontecer isso, mas vamos supor que a gente durma hoje, acorde amanhã e a taxa esteja 6. Então a gente vai poder fazer a assunção de dívida para sair de um contrato que naquele momento não fazia sentido anteriormente, mas no momento não faz mais. E a gente tem os consultores que vão dando essas informações para o cliente, porque como é um mercado secundário, a gente tem quem quer tomar o crédito e a gente tem que buscar esse crédito. Então, a gente vai levando a informação para quem já está com crédito utilizado de que ele poderia ter essa operação em um determinado momento. Isso eu acho que também não tem outra... É uma consultoria efetiva, né? Não é, a gente não vende a carta e aperta a mão do cliente, ele que se vire lá com 0,800. Boa. É interessante. Então, até falando de mercado secundário, a gente estava falando de planejamento, né? Então, o mercado secundário também serve para aquele cliente que precisa de dinheiro mais imediato. Isso. Certo? O consórcio, eu tenho que seguir algumas regras, né? Porque ele é um consórcio. Então, eu tenho a data para fazer a adesão, para poder participar da assembleia, tem o dia dos lances e tem o dia que eu preciso pagar os lances. Um exemplo, hoje a gente está aqui em um dia que hoje é o sorteio de motors. Então, se o cara quiser o crédito para esse mês, ele não consegue mais participar desse produto de motors hoje. Porque ele teria que ter pago até ontem para poder estar adimplente na assembleia. Mas o que a gente tem aqui é bate-pronto e nada nebuloso, regulamentado pela própria Demicon, que é o mercado secundário. Ele poderia tomar um crédito já contemplado para que ele pudesse não precisar participar da assembleia desse mês. Isso ajuda muito, porque quem não se preparou lá atrás, mas tem a necessidade de fazer a aquisição de algum bem, ele pode usufruir dessas cartas já contempladas que estão no balcão da Demicon para fazer a compra do que ele precisa. Ou, enfim, a operação que ele precisar. Interessante. Como em tudo, né? Quem não se planeja acaba pagando um pouquinho mais caro. Esse aí vai sair um pouquinho mais caro, mas é uma forma também dele pegar um crédito ali já liberado de imediato. Né? É mais caro, mas ainda assim é competitivo, tá? Obviamente, por que é mais caro? Se é um consórcio, mas é um consórcio já contemplado. Alguém que se planejou lá atrás, fez a aquisição da carta antes, contemplou, vendeu essa carta com ágio para a própria tesouraria da Demicon. E a Demicon tem que repassar também com algum ágio em cima disso, porque, enfim, ela tá aqui para fazer negócio também. Mas isso é legal, até que você estava comentando aqui um pouquinho antes da gente iniciar, que esse mercado ali é um mercado bem nebuloso, às vezes fora da Demicon, que, pessoal, você vende para um... Quem vende, você paga direto à pessoa, né? O mercado secundário, ele existe faz muito tempo também. Só que ele não é nada regulamentado, né? Então, o que é comum aqui? Obviamente, tem pessoas sérias que trabalham com isso, mas é muito comum que você viva uma situação nebulosa. Você vai fazer uma transferência da taxa de entrada lá da carta contemplada por uma pessoa física, muitas vezes. Então, a Demicon, ela fugiu disso. Ela tem a própria tesouraria que cuida
da comercialização dessas cartas, e isso acaba trazendo muito mais segurança para quem está comprando um crédito. Com certeza. Afinal, a pessoa já está com uma emergência de crédito, ela não pode ter surpresas nesse momento. Exatamente. Boa. Eu ia comentar aqui, Paulinho, acho que outro diferencial legal também, e se você puder explicar, Matheus, por que nesse modelo, e principalmente a loja de vocês ali, consegue ter um nível de assertividade, né, na contemplação dessas cartas, porque muitas vezes também é isso, né? A outra insegurança. É outra insegurança de uma empresa, mas não vou saber se eu vou receber o valor ou não. Como é que vocês fazem? Qual que é o medo de quem paga consórcio, né? E tá com necessidade de crédito rápido? É pagar parcelas e não acessar o crédito. Isso. Só que o que pouca gente sabe, mas isso é regulamentado também pelo Banco Central, é que toda administradora precisa ter um histograma que mostra o que cada grupo vem entregando de contemplação e quais as faixas de contemplação estão acontecendo. Eu comentei um pouco atrás aqui de que na Demicon a gente tem algumas modalidades de contemplação por lance. O sorteio, eu sempre brinco que é um plus, se acontecer, ótimo, foi melhor do que a gente desenhou. Mas tem uma das modalidades que se chama lance livre, que o histograma vai mostrar pra gente qual que é a média de contemplação de todos os últimos meses que aconteceram a assembleia para aquele grupo. Então, se o grupo caminhou 60 meses, eu vou saber 60 meses o que aconteceu. E por que a gente mostra isso para o cliente? Porque não adianta eu vender um crédito estruturado para ele, prometendo que ele vai contemplar com 10% de lance, se o histograma está me mostrando que a média é 65%. O que eu preciso deixar bem claro aqui para o cliente é que, se a média daquele grupo é X, a gente precisa trabalhar ou na média ou maior, para que a gente possa acessar o crédito na velocidade que ele precisa. E eu acho que, na verdade, a maior frustração de quem compra um consórcio é que a análise, o alinhamento prévio da expectativa não foi feito. Sim. E quando a gente estrutura um crédito, a gente mostra para o cliente exatamente... Eu brinco lá, né? Eu estou te mostrando aqui um documento que vai te mostrar o porquê que a gente está falando desses percentuais de lance aqui. A gente está mostrando um documento que é o oficial da administradora e que é o que a gente precisa fazer para minimamente ter chances reais de contemplar naquele mês. Obviamente que a gente não pode prometer 100% de certeza que vai ser contemplado, mas obviamente, se o grupo está com média de 65, eu estou dando 10, eu não vou ser certeza. Mas se está contemplando com 65, eu vou dar 70, eu tenho uma chance real. Obviamente, alguém poderia dar 71? Poderia, mas a gente está jogando a regra conforme o histograma está mostrando para a gente nos últimos meses. Sim. Além dessa maneira também, essa consultoria que vocês estão ali, obviamente, analisando os grupos e indicando pro cliente ali o que ele deve fazer. Acho que aquele outro ponto também de vocês terem o lance pós-assembleia. Isso é fantástico. E aí você tem uma noção do lance fixo, que aí você desembolsa menos valor, também é muito legal. Eu brinco, eu tenho um sócio, né? O Rodrigo Cartolano, ele fala que eu sou muito técnico na hora que eu falo disso. Mas eu não paro de falar porque isso faz sentido. Eu brinco que aqui a maioria dos grupos da Demicon tem 3.333 cotistas. Eu não sei por que lá criaram grupos com 3.333 cotistas. Mas o fato é que mostra que tem 33 centenas, de 1 a 100, 101 a 200, 201 a 300. São 33 vezes isso. Então, quando a gente faz um processo estruturado, o que a gente busca aqui? Distribuir as cotas que foram cadastradas dentro dessas centenas. Então, se eu tenho uma cota por centena e eu tenho 2 tipos de lance que saem para proximidade, você concorda comigo que se eu colocar tudo na mesma centena, eu estou fadando esse cliente a não ter chance de ficar próximo desse número. Sim. E a grande vantagem da Demicon é que, diferente das outras administradoras, eu dou o lance sempre um dia depois do sorteio. Então, se o sorteio é no dia 15, eu vou dar o lance no dia 16. E quando eu vou para o sorteio, eu sei quais números estão próximos e quais números estão distantes. Então, exemplo, se sorteou 3.000 e minha cota é a 100, eu não vou contemplar por lances que tem como desempate a proximidade do número sorteado. Naquele mês eu vou conseguir dar só o lance livre para se eu quiser ser contemplado. Perfeito. E o lance livre eu sei qual é o percentual que está saindo pelo histograma. Sim. Então a gente vai jogando com... O que a gente fala aqui? A gente pega a regra do jogo, mostra para o cliente e a gente faz essa gestão. Mas o que é legal? Quando a gente faz essa distribuição, eu não vou contemplar tudo no lance livre. Eu vou contemplar com lance embutido, por exemplo, que vai ter um custo mais saudável. Eu vou contemplar pelo lance híbrido, que pode ser um pedaço embutido, um pedaço de recurso próprio. Eu vou trazer esse custo efetivo da operação para um número mais baixo. Então, eu acho que esse é o diferencial. Alinhamento de expectativa, a gente saber como faz se a gente quiser acelerar com o lance livre, e a gente também está mensalmente fornecendo essa consultoria para que o cliente saiba o que fazer. Porque eu acho que também você concorda comigo que, cara,
um dono de empresa, ele não vai parar lá no dia 15 Deixa para eu ver acompanhar o sorteio da Loteria Federal e no dia seguinte ainda pegar o histograma. Isso é nosso, tem que ser nosso. Sim, não, mas é um baita diferencial, porque geralmente o que tá acostumado com consórcio é isso. Comprou ali, não tem muito mais contato, mas vocês realmente fazem essa estruturação e o acompanhamento, que eu acho que é muito legal. Esse tipo de processo ele gera mais conforto para o cliente, porque Sim. aí você já está justificando e tirando uma dor que ele tem, Sim. dessa insegurança, né? E uma coisa que eu gosto muito desse cuidado de vocês em relação à escolha de cartas Isso. mais antigas. Bom, o conceito do consórcio, né? Ele é um fundo comum onde os cotistas arrecadam, esse fundo se capitaliza e o crédito é entregue, independentemente da modalidade que for. Uhum. Se eu coloco os clientes em grupos que acabaram de abrir, eu tenho 2 problemas aqui. Muito possivelmente esse grupo está arrecadando meia parcela, ou seja, não a totalidade, e muito provavelmente também ele não vai ter sido vendido integralmente. Ou seja, eu estou coletando metade da capacidade de arrecadação para os que foram vendidos e ainda tem alguns que não foram comercializados, ou seja, não estão arrecadando. Se eu coloco, só que tem a vantagem de ter mais prazo e a parcela ser menor, não por causa de custo, mas porque eu tenho mais tempo para dividir o saldo devedor. Só que esses grupos, para quem quer um projeto estruturado, não fazem muito sentido. Eles são mais para a pessoa que está fazendo um planejamento para compra e aquisição de bens lá no futuro. Uma pessoa que acabou de comprar um imóvel na planta vai ter 36 meses aqui para pensar o que vai fazer com crédito lá na entrega da chave. E eu gosto, então, de trabalhar com grupos mais antigos. Por quê? Fundo comum mais capitalizado, uma quantidade boa de gente já contemplada, que tem a obrigação de pagar, porque o imóvel já está alienado, ou seja, não contribui mais participando de lances, mas contribui arrecadando. Isso gera um caixa maior para o fundo e uma quantidade de contemplações maiores. Então, até esse cuidado que a gente tem de alocar os grupos, a gente não está muito interessado em cadastrar só por cadastrar. Tem alguns clientes nossos que pagam e a gente fala assim, cara, agora você pagou a primeira parcela, você vai esperar um pouco, porque a gente vai buscar os grupos que de fato são saudáveis, porque senão a gente não vai conseguir entregar o que a gente alinhou. Uhum. Então, aqui a gente toma muito esse cuidado. Eu não tô aqui para bater a meta do dia 15 só porque eu vendi e perder o cliente daqui a alguns meses. Eu tô aqui para de fato entregar o que a gente alinhou. Maravilha. Boa, mas vamos lá. Agora, a gente falou de quase todos os pontos importantes, né? Não, eu ia colocar, a gente falou bastante, deu vários benefícios, mas no final, qual que é a média ali de custo mesmo que esse... Lembra que eu falei para vocês que a gente tem alguns tipos de lance, né? Uhum. E o que eu tomo um pouco de cuidado? Você sabe que o consórcio ele é taxa de administração, mas ele também tem as correções pelos índices inflacionários. Sim. Quando é imobiliário, na Demicon é o INCC, e quando é de motors, que é tudo que tem motor e pode ser alienado, então desde uma moto até uma embarcação, uma aeronave, corrige-se pelo INPC. O que geralmente o pessoal faz no mercado? Ele pega a taxa de administração, divide pela quantidade de meses e fala que esse é o custo da operação, que vai dar lá 0,1, 0,13, que é só olhando para a taxa de administração. Uhum. Mas o que a gente faz também? Quando a gente mostra o custo efetivo para o cliente, a gente inclui todas as taxas de INCC ou INPC, depende do tipo de produto, e mostra a realidade para o cliente. Por quê? Porque aí ele pode ter uma comparação real com o que ele tem aplicado, então ele vai definir se faz mais sentido ele usar o recurso próprio dele ou fazer um consórcio para levantar esse capital para fazer o que ele precisa, e vai conseguir comparar também com outras linhas de crédito. Eu acho que pouca gente faz isso no mercado, eu acredito que não por maldade, mas por, às vezes, falta de conhecimento, fica só atrelado à taxa de administração e fundo de reserva, mas a gente tem que mostrar a realidade para o cliente, que é o custo efetivo. E o que a gente busca aqui? Lances mais baixos, a gente vai entregar custo efetivo a 0,7, 0,8, e lances mais altos, a gente vai ficar praticamente na casa de um CDI careca ali, que seria 1,33, 1,40. Ah, Matheus, 1,40 para quem está financiando imóvel é puxado, está mais caro do que o financiamento. Mas para a empresa que está tomando a CDI mais 6, mais 7, é mais barato. Sem contar que lá seriam 48 meses ou 60, e aqui são 180, 190. Sim. Então, a gente precisa analisar caso a caso. Eu acho que essa é uma beleza do nosso trabalho também, que a gente... Se o cara me falar, quero reperfilar a dívida do meu financiamento, só que o cara fez financiamento há 5, 6 anos atrás, o custo efetivo da operação dele no financiamento é 6%, 7%. Não faz sentido ele tomar dinheiro a 0,8% ao mês, ou 1% ao mês. É melhor ele manter. Então, a gente também toma esse cuidado de olhar qual é a finalidade do uso do crédito da pessoa para a gente conseguir entregar uma operação que faça sentido real. Sim, e isso... porque a gente comentou também da utilização ali de um financiador para os lances. Mesmo com esse financiador, fica mais ou menos nessa faixa? Não, a gente não tem alteração considerável da taxa de custo efetivo, mesmo que algum parceiro acabe topando fazer o financiamento do lance. Boa.
Show de bola. Maravilha. Então, resumindo, qual que é o cliente ideal para esse tipo de produto? A gente brinca assim, todo mundo que tem patrimônio e ele está desalienado é um possível cliente. Por quê? O patrimônio, ele está imobilizado. É um dinheiro que foi ali imobilizado em algum momento da vida, seja parcelado, seja comprado de maneira à vista, e que hoje estaria tendo uma rentabilidade minimamente de um CDI. Então, toda pessoa que tem um patrimônio, a gente gosta de mostrar a operação para eles e mostrar que ele tem a possibilidade de minimamente fazer uma alavancagem. Sim. A gente... Né? Só um exemplo, voltando aqui. Fala. Empresas, então, que estão tomadas a CDI mais alguma coisa, são clientes também muito interessantes. Porque o fluxo de caixa dela está elevado, Sim. uma PMT muito alta, Uhum. e a gente vai conseguir baixar essa PMT. E o pessoal, se pegar às vezes as dívidas antigas, ali, CDI estava baixo, né? A gente teve um aumento até que brusco da taxa Selic, né? Sim. Devido à pandemia e tudo Sim. mais. Então pegou às vezes, muitas vezes o crédito pós-fixado, né? Sim. Em CDI ali, e agora hoje está muito Tá caro, sofrendo. né? Então sofrendo. ele pode fazer essa mudança. Mas até para... Se você puder trazer, né, Matheus? A gente, dadas as explicações, a gente vê alguns setores que fazem bastante sentido ali, construtora, renta, o que a gente estava falando, mas tem algum caso, assim, que você poderia, talvez não trazendo nome, obviamente, mas trazer um case que foi de bastante sucesso, assim. Eu vou falar dois setores aqui que são os que a gente atua e que eu acho que são um sucesso. Quando a gente fala de transportador, e quando eu falo transportador, pode ser rental, a pessoa ter um maquinário e fazer aluguel desses maquinários. Pode ser empresas de ônibus urbanos e rodoviários, podem ser transporte de cargas. Essas pessoas têm uma necessidade de sempre comprarem novos bens. Uhum. E o que a gente faz aqui? E a gente sabe que muitas vezes o contrato chega sem uma previsão considerável. Então, uma empresa de rental, por exemplo, se aparece um contrato novo, ele precisa ter mais equipamentos, mais maquinários, mais veículos, enfim. O que a gente constrói aqui? A gente constrói um planejamento para que ele tenha esse acesso ao crédito com pagamento de lances muito pequenos, ou seja, custo muito atrativo. E a gente também dá a possibilidade de ele usar esse crédito para fazer intervenientes quitantes com outros financiamentos. Então, esses transportadores, enfim, ônibus, rental, estão tomados a CDC em alguma coisa lá também. CDC está alto também com a taxa de juros a 15. Então, a gente tem a possibilidade de ter um crédito estruturado para que ele faça compras saudáveis e também reperfilar o que ficou para trás, porque a gente sabe que ele não vai deixar de atender um contrato. Ele vai dar um jeito de comprar aquilo por mais caro que esteja e a gente depois vai corrigindo a casa e o caixa dele com o nosso produto. Então, esse é um mercado super legal. Um outro mercado super legal e que a gente atua bastante são empresas que os sócios ou a própria empresa tem patrimônio. Só que são empresas que estão alavancadas. É impossível no Brasil uma empresa conseguir crescer muito com capital próprio. Ela pode até crescer, temos alguns casos, só que ela vai demorar anos. Uhum. Geralmente os empresários se alavancam em capital de giro, em linhas de crédito. E nesse momento a gente consegue usar o patrimônio que ele foi construindo ao longo da jornada para levantar liquidez. E essa liquidez vai melhorar. Então esses dois casos de quem está muito alavancado e precisa de respiro para diminuir PMT e as empresas que estão voltadas a transporte ou rental, acho que são dois cases de sucesso, assim, se a gente for olhar para mercado. Boa. Eu acho que só explicando para os nossos ouvintes o que é PMT. PMT é o valor da parcela que a empresa paga. Então, PMT, por exemplo, se ela tem um endividamento, é o valor da parcela para quitar aquele endividamento. E quando o Matheus fala sobre diminuir o PMT, nada mais é do que diminuir o valor de parcela que a empresa paga. Boa. Perfeito. Legal. Paulinho, acho que olhando aqui, a gente cumpriu tudo, né? Não sei, vamos ver se tem mais alguma... Não sei também, Matheus, você tem algum outro ponto que você gostaria de comentar, que você vê um diferencial aí do produto? O que eu acho? O momento é bem favorável para consórcio, né? Tanto é que se a gente pegar os números do Banco Central do primeiro semestre, não foi só a Demicon que cresceu, foram todas as empresas. Sim. Quem vai consultar crédito para consórcio, tome cuidado para ver se a administradora que você está consultando vai de fato te entregar o que ela está prometendo. Não são todas que topam fazer
a operação no perfil que a gente mencionou aqui, alienando o próprio imóvel, enfim, com flexibilidade de ter essa transparência de que lance ofertar. Tome bastante cuidado com isso, é um mercado que está aquecido. Toda vez que o mercado está aquecido, a gente vai aumentando o número de profissionais nesse segmento e às vezes E não a gente... necessariamente é especialista. Né? Então procurem pessoas que são especialistas para fazer. A gente está com porta aberta para todo mundo que quiser falar sobre isso. E é isso, gente. Vamos... Bom, ó, a gente vai caminhando, acho que pro final das perguntas aqui, mas a gente faz um quadro toda vez, Matheus, que é como se fosse um ping-pong ali. Tá. A gente dá um nome, nesse a gente colocou na ponta do crédito. E aí, assim, a gente faz uma pergunta, você responde o que vem ali na cabeça e a gente vai intercalando entre a Paulinha. Vou começar, Paulinha, depois você faz. Então, ó, crédito rápido ou crédito planejado? Crédito planejado. Rápido, sempre caro. Boa. Qual que é o maior mito sobre o consórcio? Consórcio não contempla. Verdade. A gente ouve muito. Um erro comum das empresas ao buscar crédito. Deixar ele para a última hora. Toda vez que você busca crédito em última hora, você vai encontrar as taxas mais caras. É falta de planejamento. Boa. Qual que é a garantia que você mais vê funcionar bem na prática? Garantia... A garantia para qualquer tipo de consórcio. Que garantia você acha que funciona melhor? Estamos falando do crédito a ser liberado aqui, né? Isso. Garantia imobiliária eu acho que é o que funciona melhor. Boa. Melhor hora para buscar crédito estruturado, antes ou depois da necessidade? Essa é fácil, né? Já tá tendo... assim, depois que a gente vê muito isso no mundo de transporte, tá? Geralmente o cara tem um contrato dedicado, então ele tem X veículos para determinada operação e ele fica esperando aparecer um novo contrato. Mesmo quando aparece esse novo contrato, se a gente começar a olhar para uma operação de consórcio, seja com cartas já contempladas ou buscando contemplação através de lance livre, ainda tem solução, mas é óbvio que é sempre melhor a gente estar planejando antes do que buscar crédito, ainda mais com a taxa de juros que a gente tem, né? Isso é algo difícil, né? Principalmente no Brasil, acho que para tudo, tanto seja para o crédito, quanto a pessoa se planejar até para os investimentos, né? Para a vida, né? Para a vida, então... Acho que uma grande mensagem é, pessoal, se planeje, não só nos investimentos, mas também para o crédito. É importante você estar pensando nisso e às vezes é sentar para conversar, porque não vejo nenhuma necessidade de ter o dinheiro agora. Mas às vezes você sentando, conversando, você já vai ver que você pode planejar, pegar algo muito mais barato para ali na frente e utilizar, né? Eu vou dar um exemplo bobo aqui. Eu fui numa empresa semana passada que ela falou assim, Matheus, ela era de transporte, a gente compra aqui os caminhões sempre com recurso próprio há 20 anos. E a gente sabe que o caminhão é um bem que deprecia. Uhum. Ainda mais pelo uso dele, que é um uso constante, né? A gente fez uma conta para ele, para mostrar quanto ele estava imobilizado e quanto ele teria pago de parcela com CDC ou com consórcio e quanto ele teria guardado e aplicado. A conta é assustadora. Então, as empresas mais tradicionais, elas gostam de falar, eu pago tudo com recurso próprio. Sim. Mas com cenário de juros a 15%, a gente tem que olhar se comprar com recurso próprio, né? Faz muito sentido, porque às vezes a própria rentabilidade do dinheiro que ele vai imobilizar pagaria uma parcela de consórcio ou até um financiamento. Sim. Até nessa linha eu conversei com um cliente também, ele é diretor de uma construtora, e ele falou, o dono aqui das antigas e tal, ele tenta fazer tudo com o capital próprio. Às vezes essa cabeça um pouco... ainda não expandiu tanto para essas oportunidades. Sim. Que às vezes se você chega lá e mostra, o cara olha e fala, caramba, que... Exatamente. O dinheiro dele é caro, né? Hoje. Exatamente. Né? E esse mercado de consultora, incorporadora, loteadora, é lindo também aqui para nossa operação, porque fatalmente eles vão ter imóveis em estoque, né? E o imóvel em estoque para esse cara é uma dor, né? Porque o cara que construiu com recurso próprio, ele precisa que venda tudo para que ele tenha lucro, né? Uhum. Então a gente consegue operacionalizar isso e criar para ele uma revenda com financiamento, entre aspas, próprio, né? Porque é da Demicon, e o capital que está imobilizado já volta para o caixa dele. Então é uma outra possibilidade aqui. Sim, também. Não, demais. Fiquei pensando aqui, Paulinha, o Matheus nem vendeu um pouquinho a loja também dele, né? Acho que seria legal fazer contar um pouquinho dos números, como é que é. Isso é legal. Bom, a minha unidade é a unidade Faria Lima, né? A Demicon Faria Lima. A gente representa um percentual alto de vendas comparados à Demicon. A gente pertence a um grupo que chama Grupo Vizcaya, um conjunto de 10 lojas. E juntos esse grupo representa 15% da venda de toda a Demicon. Então é um número muito considerável, né? Considerando que a Demicon está vendendo mensalmente 5 bilhões mês em créditos de consórcio,
a gente representa uma fatia super expressiva. E a gente está aberto lá para quem quiser visitar a gente, conhecer a loja, tá muito bem convidado. Show de bola. Legal. Tem mais alguma aí, Paulinha? Não, eu acho que o importante, e a gente tem essa proximidade, né, Matheus? Eu acho que é o assessor olhar com carinho, né, o planejamento do cliente. A gente fala muito sobre ferramentas alternativas, qual é o momento certo para aplicar, qual a melhor alternativa para aquele cliente, e eu acho que o papel do assessor nunca foi tão necessário quanto hoje. Dada essa movimentação de mercado, tudo que está acontecendo, mudança de impostos, IOF, enfim. Eu acho que o assessor, ele tem que olhar com muito carinho a carteira de cada cliente e ter essa reciprocidade do próprio cliente de chegar e falar assim, poxa, eu estou pensando em trocar minha casa daqui 2 anos, né? Falar sobre esse planejamento. Sim. Porque é o que a gente falou aqui, quanto mais tempo a gente tem para agir, mais barato fica para o cliente, né? E a gente está a gente está num momento aqui que quem tem dinheiro investido e está rentabilizando sobre ele, em algum momento da vida, vai decidir comprar algum bem. Seja um carro, seja uma casa, seja lá o que for. Então, é legal que a gente introduza essa cultura. A cultura do consórcio lá para o sul é muito forte, né? Mas aqui onde a gente está e para o resto do Brasil não é tanto. Mas é legal que a pessoa consiga também se planejar com o consórcio para que ela não descapitalize o que foi tão difícil para ela juntar. Sim. Então, isso é uma preservação e um papel bem importante e que aqui na Eterna eu vejo que é muito bem feito. Sim, não. Acho que é isso que vocês comentaram, né? O mercado hoje de assessoria, ele expandiu muito e obviamente, né, o nosso principal função é cuidar ali dos investimentos, mas ter esse planejamento e esse contato com o cliente para entender soluções que você pode dar para ele, e aí, obviamente, a gente traz quem é especialista, porque se eu, como assessor, vou querer fazer isso daí, cara, aí vou querer vender o outro produto, eu não vou fazer nada muito bem feito. Então, a gente foca ali nos investimentos, mas entender o planejamento financeiro dessa pessoa, ou daquela empresa, né, e direcionar para quem entende do serviço, acho que esse é um modelo de sucesso ali, né? Mas é isso, se você quiser algumas declarações finais aí, quiser comentar mais alguma coisa. Não, Quer deixar alguma mensagem para quem está nos ouvindo? Eu queria agradecer vocês aqui, é sempre legal a gente falar um pouquinho do trabalho, não é muito convencional que a gente comercializa, apesar de ser um consórcio, a gente tem algumas maneiras de trabalhar ele super diferentes do mercado. E obrigado aqui pelo espaço e estamos à disposição aí para o que for preciso. Não, a gente que agradece a presença, foi uma honra, né? Foi muito esclarecedor. Foi. E ficamos nessa, né, Paulinha? Mais um episódio entregue. Tem mais alguma coisa você, Paulinha? Não? Bom, eu acho que a gente teve um papo muito esclarecedor com o Matheus, né, de uma ferramenta que vem funcionando muitíssimo bem, como uma alternativa inteligente para muitos clientes que a gente tem. E eu quero agradecer também a sua presença, a sua parceria, né? Eu acho que a forma com que vocês trabalham é muito alinhada com a forma que nós trabalhamos na Eterna, com essa transparência para o cliente, esse carinho de entender, né, a real necessidade. E eu também agradeço aí essa parceria que a gente tem. Tava quase esquecendo, a Júlia nos lembrou. Tem o presentinho aqui, ó. Obrigado. A participação. Legal. A gente agradece pra caramba a participação, foi muito legal, muito esclarecedor. Pessoal, siga a gente nas redes sociais, Eterna Capital Oficial no Instagram, no YouTube, Spotify, a gente vai estar lançando aí o episódio. Fica atento lá que a gente avisa quando vai sair. E é isso, muito obrigado, vamos pro próximo. E se você quiser saber mais sobre esse tipo de estrutura, entre em contato conosco. Perfeito. Nós teremos o maior prazer de conduzir vocês com a melhor alternativa e o melhor planejamento possível. Show, obrigado pessoal, valeu. Valeu, gente, obrigado.